capítulo 41 do livro Vinha de Luz, autoria do Espírito Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. Credores diferentes. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44. O problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados. Certo, ninguém poderá aderir de pronto à completa união com o adversário do dia de hoje, como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores no martírio do Calvário. Entretanto, a advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais a examinemos, mobilizando os instrumentos da análise comum. Geralmente, somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos a renovações de elevado alcance que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, porquanto contemporizam com o mal. Os adversários, porém, cintuam-no com vigor. Pela rudeza do inimigo, o homem comumente se faz rubro e indignado uma só vez, mas pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e acabrunhado vezes sem conta. Não queremos dizer com isto que a criatura deva cultivar inimizades. No entanto, somos daqueles que reconhecem por beneméritos credores quantos nos proclamam as faltas. São médicos corajosos que nos facultam corretivo. É difícil para muita gente na terra a aceitação de semelhante verdade. Todavia, chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão. Divino Mestre Jesus, a Te dirigimos a nossa prece com todo o nosso sentimento, rogando-Te que abençoes a tarefa desta noite. Permite, Senhor, que os bons espíritos, em Teu nome, estejam conosco e ajudem-nos na compreensão das lições que estudaremos logo mais. Que tragam-nos eles doces vibrações de paz, de saúde, fortalecendo-nos o bom ânimo e a coragem, para que consigamos implementar essas mesmas lições de aprendizagem em nossa vida cotidiana. Abençoa também, Jesus, os nossos irmãos de humanidade. Em especial, nesta noite, gostaríamos de pedir-te em favor de nossos inimigos, daqueles que nos perseguem, daqueles que nos auxiliam na correção de nossos equívocos, de nossas defecções morais, e nos apontando estes mesmos erros e defeitos do caráter. A Ti, Senhor, desejamos dirigir também a nossa gratidão imensa, o nosso carinho e os nossos louvores, agora e sempre. Que assim seja.
Vamos continuar então com o estudo do capítulo Comunhão com o Alto. Nós tínhamos visto na semana passada até o ponto em que os benfeitores, depois de selecionarem os médiuns, convidarem e então receberem as respostas dos médiuns que tinham aceito a tarefa de colaborar no atendimento daqueles suicidas em maior dificuldade, eles fizeram então a verificação da saúde física, né, de todos os componentes do corpo físico daqueles médiuns, e também fizeram a verificação do corpo espiritual deles, do perispírito. Recordando que o perispírito tem papel fundamental no fenômeno mediúnico. E então os benfeitores verificaram também a questão da harmonia do perispírito daqueles médiuns, ofereceram uma cota maior de fluidos para os médiuns que estavam desvitalizados, equilibraram também o perispírito dos médiuns que estavam com excesso de fluidos e depois orientaram os médiuns para que eles tivessem a consciência da necessidade de realizar o controle da comunicação mediúnica. Porque ao serem acionados por aqueles espíritos suicidas que se comunicariam por aqueles médiuns, ou seja, no momento da vinculação mais profunda da comunicação mediúnica, os médiuns sentiriam no seu corpo espiritual, perispírito, e por via de consequência também no corpo físico, todo o impacto dos fluidos, das energias, do magnetismo profundamente perturbado, desajustado e perturbador. Então aí haveria a necessidade de aqueles médiuns terem controle sobre aquela comunicação, terem controle também sobre aquela descarga fluídica, tóxica, perturbadora que receberiam no seu próprio corpo espiritual e também no próprio corpo físico. Porque a reação do próprio corpo físico àquele impacto fluídico, magnético, seria de alta agitação do corpo. Então, para que o médium não se descontrolasse, se debatesse, debatesse o corpo físico violentamente, era necessário ele ter controle sobre, inclusive, os movimentos do corpo físico. Não deixar, digamos, o corpo à deriva, porque senão poderia ocorrer algum tipo de prejuízo. O médium poderia se machucar alguém que estivesse próximo. Então, os médiuns também foram advertidos, orientados a este respeito. O médium tem que ter controle sobre todo o fenômeno que se passa consigo. Porque senão, aí entra a questão dos riscos dos fenômenos mediúnicos, da mediunidade. Ele precisa educar o fenômeno. A mediunidade, a faculdade em si ostensiva, ele tem ou não tem? Pode ser uma, podem ser várias, ele tem ou não tem. Mas o problema não é tanto ele ter ou não ter a faculdade em si. O problema maior é, tendo esta faculdade, ele aprender a utilizá-la adequadamente, de maneira equilibrada, portanto, educar esta mediunidade. Não basta simplesmente ser médium ostensivo, é necessário educar o fenômeno mediúnico que ocorra por si. E para ele educar, ele tem que conhecer pelo menos um pouco dessa fisiologia da mediunidade, dessa dinâmica da mediunidade, ele conhecer sobre fluidos, ele conhecer sobre mediunidade, e para isso existem, portanto, as obras espíritas, sobretudo a obra segunda da codificação espírita, o Livro dos Médiuns, que é, sem dúvida nenhuma, o maior tratado sobre mediunidade que existe na Terra. O médium ostensivo que não estuda sobre a mediunidade, portanto, se não estuda este livro ou outros que possam trazer pelo menos informações básicas sobre a mediunidade,
estará correndo sérios riscos. Então, daí, a partir deste ponto, nós temos uma outra questão que surge depois de que os benfeitores conversaram com os médiuns, fizeram todos esses preparativos junto dos médiuns. Os médiuns retornaram para o corpo físico, né, depois daquele estado de emancipação da alma, retornaram ao corpo físico para despertar. E então, depois que a comissão dos servos de Maria realizou as operações necessárias nos médiuns e retornou à colônia Maria de Nazaré, houve, segundo o autor, movimentação incomum nos departamentos de vigilância e no departamento hospitalar, com relação aos preparativos para as reuniões mediúnicas que ocorreriam em benefício dos suicidas no dia seguinte. Então, vocês se lembram quais foram as providências tomadas pelos benfeitores espirituais da colônia com relação àquelas reuniões mediúnicas, depois que eles retornaram, né, para a colônia Maria de Nazaré? O que o autor comenta a respeito da conduta dos diretores, educadores, instrutores e auxiliares da colônia, no que dizia respeito aos trabalhos de intercâmbio mediúnico? E também, se vocês se lembram, sobre o pedido dos benfeitores da colônia feito aos diretores espirituais dos centros espíritas e sobre o trabalho de espalhamento de fluidos magnéticos nos ambientes onde ocorreriam as reuniões mediúnicas. Vocês se lembram desses detalhes? Bom, eles foram organizados equipes de lanceiros e milicianos que fariam a proteção de todos aqueles que iriam participar dos grupos, né? Quer dizer, não ia só os espíritos em maior desajuste, iriam também os colegas internados para que acompanhassem os trabalhos e estavam sendo orientados a vibrar em favor deles, já preparados para isso quando chegasse a hora do trabalho, né? Em relação ao que você falou do pedido que eles fazem no trabalho, eles pedem para que seja uma reunião fechada, sem participação de pessoas externas, só dos trabalhadores já acostumados ao trabalho mediúnico, para que isso seja oculto a olhos de curiosos e que todos aqueles que ali estejam realmente interessados no bem dos espíritos em sofrimento. Exatamente. Alguém se lembra de algum mais detalhe? Eu sei que ele fala da vigilância, ele disse que tinha que partir com os aparelhos necessários a um importante trabalho de se realizar nas primeiras horas da noite. E que os diretores da colônia, que eram os instrutores, educadores, seus auxiliares, eram severos na observação dos métodos empregados, meticulosos nas disciplinas exigidas para o intercâmbio entre o mundo astral e a Terra, fiéis aos programas estatuídos pelos santuários orientais, onde havia muito quando homens aprenderam as magnas ciências do psiquismo. Exato. Isso volta a nos lembrar, além de todos os outros elementos que nós já vimos até aqui, da alta complexidade de uma reunião mediúnica. É claro que essa ainda exigia ou apresentava uma complexidade muito maior em razão da natureza daqueles espíritos que iriam se comunicar naquela reunião mediúnica, que eram espíritos suicidas e os casos mais graves, que não conseguiam, daqueles espíritos que não, até aquele momento, não tinham conseguido significativas melhoras com as terapêuticas espirituais ministradas na colônia Maria de Nazaré. Então eles necessitavam de um recurso mais drástico. O recurso mais drástico era a comunicação mediúnica. Eles se vincularem aos médiuns, terem aquele choque do fluido vital, do fluido animalizado dos médiuns, para que tivessem uma maior facilidade de compreensão da própria situação, ou seja, de desencarnados, né, da ocorrência da morte física, de que não pertenciam mais ao plano dos ditos vivos, dos encarnados.
Então era tão complexa a operação que se realizava para a programação, a organização dessa reunião mediúnica, que isso nos faz refletir sobre também um outro ponto que temos discutido bastante: a seriedade e a disciplina dos trabalhadores encarnados, a seriedade e a disciplina da organização de uma casa espírita, de um trabalho mediúnico. Já mencionamos várias vezes o livro Dramas da Obsessão, de autoria do benfeitor espiritual Emmanuel, Dr. Bezerra de Menezes, livro psicografado por Dona Ivone do Amaral Pereira, na parte final, na terceira parte, em que ele menciona a questão da seriedade das atividades de uma casa espírita, dos componentes que trabalham numa casa espírita. Porque a seriedade dos trabalhos de uma casa espírita está diretamente relacionada a esta seriedade e a seriedade dos trabalhadores espíritas. A casa espírita é uma instituição. Quem faz funcionar essa instituição bem ou mal são os trabalhadores, os dirigentes. Então é necessário que os trabalhadores e dirigentes sejam disciplinados, sérios, tenham conhecimento da doutrina espírita. Daí o Dr. Bezerra de Menezes fazer a distinção: aqueles que são considerados pela espiritualidade superior como verdadeiros centros espíritas, templos sagrados de comunhão com o alto, e os outros que eles consideram meros grupos sociais aos quais eles não dão atenção, a não ser para advertir estes núcleos para que tenham seriedade e se transformem em verdadeiros templos sagrados, centros espíritas verdadeiros. Eles orientam, admoestam, advertem, se não são ouvidos, eles respeitam e se vão. Mas não tem como executar nenhuma tarefa séria em lugares onde os trabalhadores não são sérios, não são disciplinados, não têm conhecimentos suficientes para a realização de um trabalho mais complexo. Isso é ponto pacífico. Então aqui, mais uma vez, a gente vê a alta complexidade, com mais de 24 horas de antecedência. Eles já visitam os ambientes, já tinham feito a seleção dos centros espíritas, dos médiuns, fazem os convites, realizam todas as operações magnéticas no corpo físico e no corpo espiritual dos médiuns que tinham aceitado o encargo, a tarefa de se doarem como médiuns para aquelas comunicações, aqueles tratamentos dos espíritos. E depois, voltando à colônia Maria de Nazaré, eles prosseguem com vários preparativos. Equipes, nas primeiras horas, ou seja, da madrugada, eles já são enviadas para o local com aparelhagem específica, de alta complexidade. Eles vão realizar toda a modificação da psicosfera ambiente e dos arredores do centro espírita. A questão da ozonização, da ionização do ambiente, para transformar o ambiente psíquico em uma psicosfera a mais próxima possível daquela encontrada na colônia. Então, digamos, houve a presença dos encarnados no dia anterior, durante aquela semana, a palestra pública, enfim. Cada um chega com seus pensamentos e normalmente os nossos pensamentos são... nós temos alguns pensamentos bons, fazemos um pouco de prece, mas também temos pensamentos às vezes conflituosos, negativos, a nossa mente divaga, às vezes as nossas conversações dentro da casa espírita também partem para campos mais mundanos e nós intoxicamos o ambiente da casa espírita, trabalhadores e frequentadores. Então eles tinham que realizar uma asepsia, todas aquelas formas, pensamentos dos encarnados que permaneceram no ambiente, ou desencarnados, durante as reuniões, por exemplo, públicas, têm que ser diluídas para que haja o máximo de equilíbrio, de condições energéticas, magnéticas, favoráveis para o trabalho a se realizar. Então eles partem com equipes com estes aparelhos, daí eles enviam também guardas, lanceiros, milicianos para realizar a proteção da casa espírita. E é interessante porque eles enviam equipes que vão entrar na casa espírita e verificar todos os ambientes, quais são as condições daqueles ambientes, e estes
irmãos que realizam a defesa, né, elaboram defesas magnéticas em torno da casa espírita, mas não apenas isso, eles vasculham não apenas a própria casa espírita, mas os arredores também, para ver que espíritos estão nos arredores. É um trabalho realmente de grande elaboração, um trabalho de alta complexidade, que exige a participação de várias equipes, cada qual com a sua especialidade, com a sua função específica. Olha, imaginemos que os benfeitores não realizassem aquela seleção prévia de quais centros espíritas, de quais médios. Eles realizariam digamos, um trabalho enorme para depois chegar e os trabalhadores espíritas seriam muito volúveis, serem irresponsáveis, serem indisciplinados, não terem o devido respeito à devida disciplina, ou seja, depois de um trabalho enorme desses, mobilizando várias equipes da Colônia Maria de Nazaré, não poderiam realizar o trabalho porque a equipe encarnada, de encarnados, não oferecia mínimas condições. Então, mais uma vez, para confirmar que não, os benfeitores espirituais, verificando logo de cara que as casas espíritas não têm condições mínimas, não perdem tempo. Por isso é que antes mesmo de saírem a primeira vez da Colônia Maria de Nazaré, solicitaram uma relação dos centros espíritas brasileiros, no território brasileiro, que dariam condições suficientes para que eles realizassem o trabalho. Nem perderam tempo de visitar outros. Eles já saíram com uma pré-seleção do departamento específico da Colônia Maria de Nazaré, o que confirma a tese ou a afirmação de Dr. Bezerra de Menezes. A espiritualidade superior tem cadastrados os centros espíritas verdadeiros e também tem um cadastro dos meros clubes sociais. Esses meros clubes sociais não são nem visitados por esses benfeitores, não para o trabalho. Podem visitar por compaixão e misericórdia para alertar. Eventualmente se manifestam, dão uma orientação de advertência para que os participantes retornem para o bom caminho e se vão e esperam para ver o efeito. Se eles realmente, os trabalhadores encarnados, se corrigirem e passarem a realizar um trabalho com disciplina, eles passam a atuar naquele núcleo. Se a advertência, a demonstração não surtiu o efeito, eles simplesmente seguem adiante, mas continua aquele centro espírita no cadastro de meros clubes sociais. Por esta razão, nós também já mencionamos aqui, que é um direito e para quem preza pela própria segurança e equilíbrio, um dever que nós temos quando vamos frequentar uma casa espírita, observar bem como são os trabalhos deste centro espírita. Quais são os dirigentes, os trabalhadores dessa casa espírita? Porque se na vida comum não buscam ter um mínimo de equilíbrio, um mínimo de ética na sua conduta, se não estão no esforço constante, diário, de autotransformação moral, estes indivíduos, não é porque depois põem o pé dentro da casa espírita que já se transformaram e estão em condições de oferecer recursos para a espiritualidade superior a realizar trabalhos espirituais naquele núcleo. Não estão. Então, é um direito nosso e é recomendável que as pessoas analisem bem onde estão frequentando. Isso é uma advertência de Allan Kardec no Livro dos Médiuns, quando ele trata das sociedades espíritas. Ele diz mesmo que, uma vez que o indivíduo esteja frequentando uma casa espírita, um centro espírita, e detecte que aquela casa espírita não está no bom caminho, ele tem o direito e o dever de conversar com os dirigentes e apresentar quais os pontos de falha daquela casa espírita. Falar fraternalmente, educadamente, gentilmente, mas ser honesto. E se os rumos daquele centro espírita não se modificarem, se os dirigentes não tomarem providências para
sanar aqueles problemas, Allan Kardec diz claramente: o melhor que tem a fazer o indivíduo é sair o mais rápido possível daquela casa espírita, porque certamente está sob processo obsessivo, ou estão sob processo obsessivo os dirigentes da casa. A casa já está tomada por forças obsessivas, de espíritos obsessores. E se o indivíduo continua frequentando aquela casa, que está com a psicosfera inclusive empesteada, tóxica, é bem provável, porque as nossas existências são muito frágeis, temos de convir, no nosso estágio evolutivo, é muito provável, diz Allan Kardec, que o indivíduo também caia num processo obsessivo. Então a questão é séria. E são necessários estes esclarecimentos que estão na codificação. Porque, repetimos, a codificação espírita, infelizmente, é muito desconhecida dos espíritas. E daí tantos absurdos que nós temos visto no movimento espírita, por total desconhecimento da doutrina. Porque se as pessoas espíritas conhecessem o espiritismo, aqueles que tentassem iludir, mentir, desvirtuar a doutrina não teriam espaço, porque facilmente seriam desmascarados. Os espíritas, se conhecessem o espiritismo, reconheceriam, identificariam facilmente estes impostores, estes desvirtuadores da doutrina. E esses indivíduos não teriam, de forma nenhuma, seguidores, não teriam público, e teriam de ou abandonar o espiritismo ou se corrigir. Então aqui a gente viu que eles tiveram realmente um grande trabalho nesse sentido. Outra coisa também que eles comentam aqui, ele diz assim, que houve uma invencível barreira magnética na casa humilde, sede do centro espírita escolhido para a primeira etapa, enquanto o emblema respeitável da legião, ou seja, aquela flâmula, né, dos servos de Maria, da legião dos servos de Maria, foi arvorado no alto da fachada principal, invisível a olhos humanos comuns, mas nem por isso menos real e verdadeiro, uma vez que a nobre agremiação fora temporariamente cedida àquela insigne e benemérita corporação espiritual. Ou seja, qualquer espírito que visitasse aquelas cercanias veria a flâmula da legião dos servos de Maria ostentada sobre aquela casa espírita. Saberia que uma movimentação diferente estava a acontecer. Naquele período, aquela casa espírita transformou-se, digamos, uma subsede da própria colônia Maria de Nazaré, porque estava emprestando as suas dependências para um trabalho da colônia Maria de Nazaré. E daí uma outra questão também que eles mencionam aqui, que o Bruno bem colocou, foi solicitado que não houvesse nenhuma presença de encarnados, né? Porque os desencarnados só poderiam participar aqueles que eram da equipe de trabalhadores da colônia Maria de Nazaré, designados para esta incumbência, ou aqueles suicidas em melhores condições, trazidos pela equipe da colônia Maria de Nazaré, além dos desencarnados que eram participantes do trabalho mediúnico daquele centro espírita. Portanto, o diretor espiritual da reunião mediúnica, os assessores colaboradores da reunião mediúnica espirituais. Além disso, de encarnados, somente deveriam participar os membros da reunião mediúnica, os membros fixos da reunião mediúnica. Nós lembramos que, como por exemplo está no livro de André Luiz, a Desobsessão, que é possível a participação, eventualmente, não sempre, mas eventualmente, de outros encarnados que não membros da reunião mediúnica,
para uma finalidade útil e séria, sempre. Para indivíduos que estão estudando sobre mediunidade, que queiram, digamos, conhecer melhor o fenômeno ou uma reunião mediúnica na prática, estes podem participar eventualmente, desde que submetida à solicitação ao diretor da reunião, ao diretor espiritual da reunião mediúnica, e este autorize a participação daquele encarnado. Então, eventualmente, pode, com a autorização do benfeitor espiritual, participar um ou outro indivíduo para assistir e acompanhar a reunião mediúnica, nunca por curiosidade, sempre para uma finalidade útil e séria. Mas os benfeitores espirituais requisitaram que neste dia ninguém encarnado, a não ser a equipe fixa, participasse daquela reunião, por causa da alta complexidade, dos riscos, enfim, da necessidade da maior harmonia possível naquele trabalho. Agora imaginemos uma situação. Nós sabemos que no Brasil muitos se apresentam como médiuns, alguns são médiuns ostensivos, outros não. E é comum, às vezes, encontrarmos trabalhos semelhantes na forma àquele chamado Correio de Luz que Chico Xavier realizava. Ele tinha um dia da semana em que o centro espírita que ele participava era aberto ao público e ele realizava o trabalho de psicografia de mensagens de desencarnados, naturalmente, e normalmente eram desencarnados endereçando uma carta, uma mensagem breve a amigos ou parentes desencarnados. A maior parte das vezes, filhos endereçando mensagens aos pais ainda encarnados. Para um alento, um fortalecimento da fé na vida espiritual, enfim. A gente já comentou isso também, que isso tinha um propósito, além do consolo às pessoas. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, era dar provas, porque aquelas psicografias por Chico Xavier, ele tinha uma tal segurança mediúnica, uma tal qualidade mediúnica, e ele tinha também uma especificidade mediúnica, mesmo na questão da psicografia, porque quem estuda o livro dos médiuns sabe muito bem que a psicografia também tem as suas especificidades. Há médiuns psicográficos que têm uma condição apropriada para a psicografia de romances. Outros têm uma condição mais específica de psicografia de poesias. Outros têm condições de psicografar, mas são mensagens mais gerais. A psicografia, por exemplo, ou a psicofonia, com detalhes como datas, nomes específicos e outros detalhes, também é uma especificidade. Não são todos os médiuns que têm condições, que têm esta especificidade mediúnica de dar detalhes sobre datas, sobre fatos. São médiuns que não são tão comuns estes. Então, nós tínhamos em Chico Xavier uma polivalência mediúnica, e mesmo dentro da psicografia também uma polivalência, porque ele tinha condições de psicografar romances com qualidade, tinha condições de psicografar poesias com a perfeita métrica de diferentes estilos, tinha condições de psicografar mensagens com muitos detalhes de fatos, datas, etc. O que não é comum. Era um médium, digamos, muito raro. Na Terra, um médium muito raro. E com uma condição de disciplina e de moralidade, uma condição de elevação moral, também rara. Uma disciplina rara na Terra, entre os humanos que pertencem ao planeta Terra, e uma disciplina, além da disciplina, uma condição moral que também não é comum na nossa humanidade terráquea. Tudo isso fez com que ele fosse um médium difícil de se encontrar
em condições semelhantes na Terra. Não é um médium padrão na Terra de forma nenhuma. É uma exceção. Então, para que o indivíduo tenha uma condição tal de se apresentar mediunicamente de forma pública, ele tem de ter uma estrutura de equilíbrio que não é comum na Terra. E é um risco muito grande do indivíduo, durante o fenômeno, sofrer os impactos das ondas psíquicas magnéticas da assistência, da plateia, dos presentes. Então nós devemos ter esta consciência, cada um ter a consciência da sua real situação moral, a sua real situação de disciplina, de vida na Terra. E um pouco de humildade, para reconhecer que a maioria de nós não tem condições de suportar as oscilações vibratórias, psíquicas, de um público interferindo psiquicamente no fenômeno mediúnico. Nós não temos tantas condições assim ainda. Um dia teremos, mas ainda a maior parte de nós não tem. De maneira que, quando vemos estes fenômenos de médiuns se arriscando em apresentações públicas, é um risco muito grande. Se o indivíduo não tiver uma extraordinária disciplina na sua vida, inclusive moral, ele está se arriscando muito, muito grandemente. E é muito provável que ele sofra interferências e que ocorra mais um fenômeno anímico do que mediúnico. Então é necessário termos muito esta consciência. Há médiuns que têm condições de realmente se apresentarem publicamente com a psicografia ou com outro fenômeno mediúnico desse sentido, dentro dessas condições. Fenômeno de mediúnico, apresentação mediúnica de manifestações de espíritos em sofrimento? Jamais. Jamais. Inclusive, isso é antiético. E falamos isso porque surge aqui e acolá, por exemplo, trabalhos mediúnicos públicos com plateia, de médiuns, ou que se dizem médiuns, psicografando cartas de desencarnados e às vezes psicografando cartas de espíritos em condições de sofrimento. Desafiamos as pessoas a encontrarem uma única das milhares e milhares de mensagens psicográficas que Chico Xavier psicografou e entregou aos familiares, uma única mensagem em que houvesse o relato de um espírito dizendo que ele estava em sofrimento. Até porque, segundo o próprio Chico dizia, havia uma filtragem. Emmanuel, também do Dr. Bezerra de Menezes, dialogavam com esses espíritos que eram selecionados previamente para se comunicar nas reuniões, e eles conversavam sobre aquilo que o espírito deveria ou não dizer. Muitas vezes, segundo o próprio médium Chico Xavier informou, o espírito comunicante era convidado a escrever a mensagem, a cartinha, e entregar para o revisor, digamos, para o Dr. Bezerra de Menezes, para Emmanuel ou outro benfeitor espiritual. E eles orientavam: isso daqui você deve cortar, porque vai apenas afligir os seus pais, o seu ente querido. Acrescente mais informações de coisas belas que você tem visto aqui no mundo espiritual. Então, era um rigor muito grande daquelas reuniões. E nunca traziam espíritos para se comunicar que estivessem ainda em fase de sofrimento. O trabalho era de consolo, não de trazer informações perturbadoras para os encarnados. E o que realmente surpreende-nos, em muitos destes trabalhos de psicografia, por exemplo, é que o indivíduo ou estes médiuns apresentam comunicações ditas mediúnicas de espíritos que estariam em condições de sofrimento. Por exemplo, de espíritos suicidas. E nós já vimos aqui, sobejamente,
que esses espíritos suicidas passam por sofrimentos atrozes. O que o indivíduo com a mente atribulada, com sofrimentos terríveis, agitadíssimos, em grande parte, trariam de informações aos seus entes queridos. Essas informações, livro Memórias de um Suicida, o pai ou a mãe está buscando uma informação de tranquilidade, recebe essas informações. Somente depois de muito tratamento, de muito equilíbrio, é que Camilo Castelo Branco, muito bem assessorado, veio trazer a sua mensagem de alerta, mas foi um trabalho em equipe. E um trabalho completamente diferente de uma mensagem particular. Daí espíritos suicidas, recentemente desencarnados, trazendo mensagens psicográficas. Não, isso não existe. Temos duas opções. Dentro do exercício que Kardec e os benfeitores espirituais que escreveram as obras espíritas da codificação, dentro deste raciocínio que eles nos propõem, o espiritismo é fé raciocinada. Dentro deste conhecimento espírita, temos duas conclusões a que podemos chegar. Ou é uma comunicação anímica do médium, ou seja, ele próprio imagina aquela comunicação, escreve da própria mente, consciente ou inconscientemente, ou é um espírito zombeteiro se fazendo passar por um tal de suicídio. Demos o exemplo de uma comunicação psicográfica de um suicida, porque está dentro mais do nosso estudo do livro Memórias de um Suicida. Mas também podemos imaginar tantas outras comunicações de outros espíritos. É necessário insistirmos neste ponto. O espiritismo é fé raciocinada. Quem não raciocina na fé não pode ser considerado espírito. E quem não raciocina na fé corre o grande risco de cair numa fé cega e até mesmo derrapar no fanatismo, ser ludibriado, enganado e ter muitas frustrações e até mesmo prejuízos. Eu já tinha falado uma vez aqui contigo, e o passe de desobsessão, porque há essa seleção também de permissão de comunicação, não de comunicação, porque ele vai comunicar, ele faz, mas muitos que eu presenciei em sofrimento. Há ali é liberado ali quem vai se comunicar? Digamos, naquele ambiente do passe? Você me entendeu? É permitido, né, pela corrente espiritual que em sofrimento ele se comunique mesmo assim. Nunca vi nada relacionado a suicídio. Nunca vi. Mas já vi de outras situações. É falado, olha, agora você pode. E às vezes eu vi coisas assim. De, por exemplo, o indivíduo ir, por exemplo, tomar passe na sala de passes e o espírito se comunicar ali. Lembra quando eu te falei assim que existe, que eu já vi, frequentei lugares que determinam o passe, lembra? Você vai tomar para a saúde, você vai tomar para tal situação e para a desobsessão. O passe da desobsessão, você entrava na câmara de passe para onde tinha um médium sentado, eram 2 trabalhadores. Um médium sentado e um médium que ia doutrinar. Vou falar do meu tipo, mas era assim. E aí, então, ali eu já vi situações, então, pesadas, assim, né? Tristes, né? Nunca de um suicida. Essa comunicação que ele teve naquele momento, eu sei que você falou agora no final, né? Raciocinar sobre aquilo que realmente pode ser verdade ou não. Mas se é fato, há essa corrente espiritual por trás que vai permitir que esse espírito ali incorpore e dê essa mensagem, mesmo que ela seja tão negativa, sobre o que ele está fazendo? Olha, muito no passado, digamos, nos pródromos do movimento espírita, digamos, no Brasil, quando não havia ainda
muitos centros espíritas organizados com uma instituição, com um ambiente próprio, adequado, digamos, com uma sede de um centro espírita, né? Um local, um imóvel destinado especificamente para aquele trabalho, com vários dias de atividades. Então, nesses pródromos, havia algumas vezes a ocorrência de alguém que chegava com um processo obsessivo, tomava o passe, e às vezes um médium presente recebia, digamos, a manifestação daquele espírito. Não era tão comum assim, mas poderia acontecer por falta de, digamos, uma organização do trabalho, um ambiente específico para o trabalho. Era o que se tinha, era aquele ambiente, a pessoa às vezes morava, às vezes acontecia, digamos, na zona rural, porque eram sítios, sitiantes, pessoas, ou numa cidade, que a pessoa vinha de outra cidade e não iria voltar ali, a pessoa estava sofrendo, os benfeitores permitiam, organizavam o trabalho dentro das possibilidades que existiam para oferecer este socorro. Por uma falta de uma estrutura mais adequada, falta mesmo de centro espírita mesmo. Então poderia acontecer isso. Mas devemos também lembrar uma outra coisa que inclusive é um detalhe mencionado em entrevista por Dona Ivone do Amaral Pereira, que ela dizia, ela pegou várias fases do movimento espírita no Brasil, e ela dizia o seguinte: quando eu comecei na mediunidade, ela falou assim, nós encontrávamos trabalhadores, sejam, digamos, uma reunião mediúnica, ou dialogador, ou diretor da reunião mediúnica e médiuns, pessoas com uma fé realmente muito grande, fervorosos na fé, pessoas que estudavam profundamente a doutrina espírita, as obras de Allan Kardec, obras clássicas do espiritismo, como as obras de Leon Denis, como as obras de Gustave Gelei, com as obras de Gabriel Delanne e outras obras clássicas do espiritismo. Então eram pessoas que estudavam bastante, tinham um bom conhecimento, tinham uma fé realmente inquebrantável, tinham uma disciplina enorme, eram disciplinados, tinham fé realmente fervorosa. Ela diz, com o tempo, esses indivíduos foram desencarnando e foi ficando mais difícil encontrar pessoas com condições e qualidades equivalentes. E ela chega a dizer, eu não encontro tão facilmente nos dias atuais essas mesmas condições nas casas espíritas. As pessoas não têm a mesma seriedade, não têm o mesmo compromisso, não têm a mesma disciplina, não têm a mesma fé realmente fervorosa. Ela falou, então, dificulta muito para os trabalhadores espirituais. Então essa é uma questão. Embora não houvesse, digamos, uma organização física de uma sede de centro espírita, de trabalhos organizados em vários dias da semana, os benfeitores encontravam condições melhores dos instrumentos, dos tarefeiros encarnados, para assegurar, digamos, uma tranquilidade para uma situação dessa. Era ideal? Não. Mas eles tinham recursos, né? Por exemplo, o indivíduo não ia mais voltar naquele vilarejo, naquela cidade, era de outro ambiente. Então, eles até permitiam. Mas há um outro detalhe também. Normalmente, e a Dona Ivone inclusive menciona também isso, normalmente o indivíduo tomava passe e era liberado. E ia embora. E na sequência, eles realizavam a reunião mediúnica. Então não era, mesmo naqueles tempos adequados, digamos, o fenômeno mediúnico da dita incorporação da psicofonia ou da mediunidade falante, ou seja, o espírito obsessor se manifestar pelo médium e dialogar com o dirigente da reunião, o dialogador da reunião mediúnica, isso se dava na sequência, não na presença, digamos, do obsidiado. Por uma questão muito simples. O indivíduo já está fixado, às vezes magneticamente, com o obsessor. Há uma vinculação magnética, fluídica. Se o obsessor se manifesta e diz coisas horríveis, o outro vai ficar tão impressionado, obsidiado, que provavelmente ele não vai conseguir tirar aquelas informações da cabeça, não vai tirar aquela manifestação da mente.
e pensando fixamente naquilo que foi dito, na forma como se comunicou o Espírito diz que me odeia, que vai me matar, que vai fazer isso, a gente fica tão impressionado e fixado que a nossa imantação ao Espírito aumenta. Uma vez eu chorei, de verdade, assim, sabe? Eu chorei, porque por isso que nós temos o esquecimento, né? Eu era moça, mas me marcou muito, né? O acusamento. Então é bem forte para uma situação assim, te falando. Então, de todas as formas, e sobretudo nos nossos dias, não se justifica de forma nenhuma uma ocorrência dessa. Digamos, o indivíduo chega numa casa espírita, é levado para a sala de passes, toma o passe, mas aí tem o passe de desobsessão. O que seria o passe de desobsessão? É para já realizar a desobsessão com a presença ali do encarnado, do obsidiado? De forma nenhuma. Isso não encontra nenhum amparo na doutrina espírita. Esse tipo de... porque há uma ética, inclusive. Uma ética. O indivíduo, com conhecimento da doutrina espírita, a gente verifica que este confronto do obsessor com o obsidiado só prejudica ambos. O obsessor, talvez na presença do obsidiado, se comunicando, se exalte ainda mais. O obsidiado, talvez, fique tão impressionado que aumente a imantação entre os dois. Ele não consiga se desvincular o pensamento daquilo que o outro disse, e isso gera uma imantação magnética muito maior do que já existe. Além de tudo, não temos nenhuma garantia de que aquele médium trazido tenha condições de receber aquele espírito. Nós já também mencionamos isso. Quando nós lemos, por exemplo, as obras de André Luiz, nós tomamos conhecimento, por exemplo, do psicoscópio. Os benfeitores espirituais trazem um aparelho que André Luiz chamou de psicoscópio. Antes de começar a reunião mediúnica, eles já têm todo o planejamento de qual espírito vai se comunicar por qual médium. Mas antes de começar a reunião, um dos membros da equipe espiritual coloca aquele tipo de capacete na cabeça de cada médium para realizar o exame do psicoscópio, para verificar quais são as condições psíquicas fluídicas do médium naquele momento, para ver se realmente ele está em condições de realizar a comunicação ou as comunicações que tinham sido planejadas para ele. E André Luiz menciona que muitas vezes há uma programação espiritual dos benfeitores espirituais vinculados àquela casa espírita, e quando eles chegam por uma série de ocorrências com os médiuns, a hora que eles fazem este exame com o psicoscópio, eles verificam que este ou aquele médium, às vezes todos os médiums, não estão em condições de dar comunicações deles. Tem que, muitas vezes, cancelar e modificar completamente a programação de comunicações mediúnicas. E há, inclusive, a menção de André Luiz, que num determinado dia do trabalho mediúnico que ele estava visitando, os benfeitores decidiram dar apenas uma comunicação que fosse de teor geral. E abortar as outras comunicações, porque os médiuns não apresentavam condições satisfatórias para as comunicações. Então não tem como eu dizer assim, olha, fulano, você vem aqui, senta nessa cadeira, porque você vai receber o espírito do outro, o obsessor dele. Não temos condições. Quais os parâmetros que temos? Nós temos o psicoscópio para saber se ele vai ter condições. Há uma questão de afinidades fluídicas. Há médiuns, Kardec estuda isso no livro dos médiuns, médiuns muito maleáveis, que esses médiuns muito maleáveis são aqueles bem adestrados, que facilita para os espíritos combinarem os seus fluidos com os do médium. Tomemos como exemplo, por exemplo, Dona Ivone do Amaral Pereira. O espírito, o grande escritor francês Victor Hugo, desejava escrever um romance por Dona Ivone do Amaral Pereira, pela psicografia dela. Um dia ela relata que Charles, que era um de seus guias espirituais, chega junto com Victor Hugo. E ela diz que o grande escritor francês fica parado um certo tempo olhando fixamente para ela, assim. Entre aspas, como se estivesse usando também um psicoscópio, mas provavelmente, pelo psiquismo dele, ele já tinha condições sem necessidade de realizar esse aparelho. Depois de alguns instantes, ele vira para Charles e diz assim: olha, aqui está
o romance foi escrever por ela. Esta médium não me serve, mas ela conseguiria escrever por sua influência. Como você já está acostumado com ela, eu entrego o romance, você escreve o romance por ela, mas eu não tenho condições de utilizá-la, ela não me serve. Não escreveu. Dr. Bezerra de Menezes. Qual foi o único médium na Terra que até hoje, pelo qual ele enviou um romance? Dona Ivone Amaral Pereira. O único. Ele aparece em vários romances, por exemplo, de Manuel Flamengo de Miranda, do próprio André Luiz. Manuel Flamengo de Miranda escrevendo, psicografando por Divaldo Pereira Franco, André Luiz por Chico Xavier. Dr. Bezerra de Menezes mandou muitas mensagens psicográficas por Chico Xavier, por Divaldo Franco, psicofonias por Divaldo Franco. Mas são mensagens curtas. Romance que exige uma combinação, condições muito especiais de vinculação entre o espírito comunicante e o médium, somente por Dona Ivone. Por qual razão? Porque ela tinha tido vinculações profundas com ele no passado. Isso está, por exemplo, num dos livros que ela psicografou, de autoria de Charles, Nas Voragens do Pecado, quando ela foi filha do Dr. Bezerra de Menezes, irmã de Charles e filha dos dois filhos de Dr. Bezerra de Menezes, na época do evento da terrível Noite de São Bartolomeu, na França. Na época de Catarina de Médici. Então havia um vínculo profundo entre Dr. Bezerra de Menezes e Dona Ivone, que facilitava esse entrosamento fluídico, para que ele pudesse ter condições de escrever por seu intermédio dela, um romance. Assim como os romances recebidos por Chico Xavier foram ditados por Emmanuel, em razão do profundo vínculo que existia entre ambos, de muitas encarnações. Então dizer assim, fulano de tal, sente aqui que você vai receber, você é médium, você vai receber um espírito aqui desse indivíduo, esse irmão nosso que está obsidiado. É muita pretensão nossa. E demonstra o nosso total desconhecimento da doutrina espírita. Primeiro que, como Dona Ivone bem constatou, é difícil encontrarmos médiuns do quilate dos que havia no passado, por essas questões todas que mencionamos. Segundo que podemos colocar o médium aqui e falar assim, receba, e os fluidos não se combinaram, não consegui receber nada. E o que muitas vezes acontece, não se combinam os fluidos, e realmente há um obsessor, às vezes nem há, porque nem tudo é obsessão. Isso está no livro Grilhões Partidos, de Manuel Flamengo de Miranda. Dr. Bezerra de Menezes e outros espíritos estão junto com Manuel Flamengo de Miranda, visitam um hospital psiquiátrico. Estão numa ala, há ali doentes psiquiátricos, e Flamengo de Miranda, Manuel Flamengo de Miranda, vê naqueles pacientes psiquiátricos obsessores prejudicando-os, perturbando-os. Daí eles vão para outro quarto, vem uma senhora falando, etc. E daí Manuel Flamengo de Miranda fala assim, mas doutor Bezerra, eu não estou vendo nenhum espírito perto dela. E o doutor Bezerra de Menezes, é verdade, não há nenhum. Não é um problema obsessivo. Ela já teve problema obsessivo e o obsessor já se desvinculou dela há bom tempo. O que ela vê são as próprias criações mentais, as ideoplastias que ela mesma cria. E briga com essas ideoplastias, porque ela vê. Mas não há espírito, são os conflitos dela. Então nem tudo é obsessão. E mesmo que haja uma obsessão, se, digamos, o médium está acostumado neste trabalho com dirigentes que não têm noção do que seja espiritismo e do fenômeno mediúnico, o médium às vezes pode se sentir constrangido, não sente nenhuma manifestação espiritual e foge. Às vezes, pelo constrangimento, eu tenho que dar uma comunicação, porque o dirigente está dizendo que eu vou receber, olha, eu vou receba, eu não estou sentindo nada, daí eu crio uma comunicação qualquer e falo, eu vou pegar você, eu vou assassinar você fez isso, fez aquilo, e às vezes é tudo história passando na cabeça daquele indivíduo. E não há nenhuma comunicação mediúnica. Daí a necessidade de se estudar o espiritismo, para evitar que nós caiamos nessas armadilhas, nessas enganações. Não dizemos que seja impossível uma comunicação dessa, mas
não está dentro dos padrões que o Espiritismo ensina. Se ocorrer uma comunicação desse tipo, normalmente acaba sendo mais prejudicial do que salutar para todos, para o espírito comunicante, para o indivíduo. Além de tudo, se é num trabalho que é público, mesmo que esteja isolado numa sala de passes, é muito provável que outras pessoas acabem também percebendo e fique uma situação constrangedora para todos. Não se deve ter isso. O indivíduo toma passes, normalmente os benfeitores espirituais realizam, digamos, o indivíduo entra para a sala de passes se o obsessor teve permissão para entrar na casa espírita. Digamos, ele teve permissão, porque não é, embora seja um obsessor, não é o espírito que vai gerar desordem. Então os benfeitores permitem para que ele, inclusive, ouça a palestra e comece a se sensibilizar. Daí permitem que às vezes ele entre na sala de passe junto com o digamos obsidiado, encarnado. E muitas vezes, isso também está nas obras de Manuel Floriano de Miranda, os benfeitores realizam a desvinculação do obsessor em relação ao obsidiado. E algumas vezes eles agem para que o obsessor permaneça nas dependências da casa espírita, para depois se comunicar na reunião mediúnica que ocorrerá ou no mesmo dia, no horário posterior, ou num outro dia da semana. Isso é comum. Dentro das casas espíritas sérias, isso é comum. E, na verdade, na maior parte das vezes, em quase todas as vezes, a não ser que haja médiuns de evidência, alguns outros casos, ninguém fica sabendo de nada, nem mesmo os trabalhadores da reunião mediúnica sabem que espíritos são aqueles que estão se comunicando. Às vezes são espíritos vinculados a pessoas que frequentam as reuniões públicas de palestras, de paz, passam pelo atendimento fraterno, mas nós não ficamos sabendo. Porque não é necessário que ninguém saiba, é necessário que o socorro seja oferecido, tanto ao encarnado quanto ao desencarnado, porque somos todos filhos de Deus. Então, mais uma vez, não é prática espírita boa, não é prática espírita, porque a prática espírita sempre é boa. Então seria redundante falar prática espírita boa. A prática espírita não recomenda isso. Aí está mais uma vez a falta de conhecimento da doutrina. Aqui, só finalizando então nesta pergunta, diz assim o autor: nessas providências realizadas dentro do ambiente da casa espírita onde seria realizada a reunião mediúnica, fluidos magnéticos foram prodigamente, muitíssimo, né, espargidos no recinto da sala de operações, ou seja, na sala mediúnica, por obedecerem a duas finalidades. As duas finalidades pelas quais os benfeitores realmente encheram, repletaram a sala mediúnica destes fluidos magnéticos. A primeira, para que estes fluidos magnéticos servissem como material necessário à criação de quadros visuais demonstrativos durante as instruções aos pacientes e refrigerantes tônicos para combate às vibrações nocivas, inquietantes e desarmoniosas dos espíritos sofredores presentes e mesmo de algum colaborador terreno que deixasse de orar e vigiar naquele dia, arrastando para a mesa sacrossanta da comunhão com o invisível as emanações da mente conturbada. Então, a primeira finalidade de eles saturarem o ambiente da sala mediúnica destes fluidos, inclusive fluidos mais densos, era para que aqueles fluidos pudessem ser utilizados no momento da reunião mediúnica para criações de quadros fluídicos. Muitas vezes, estes benfeitores espirituais, quando um espírito está se comunicando, ou antecipadamente, eles chamam, verdadeiros arquitetos espirituais, designers espirituais, por assim dizer, para comporem, às vezes, cenários completos. Eles compõem, às vezes, o cenário fluidicamente, mas para os espíritos que estão ali presentes, em condições inferiores de sofrimento, aquilo é realidade, porque, na verdade, nosso corpo, tudo que é material, é composto de fluidos, uma densidade maior. Então, para aqueles espíritos sofredores,
aquelas construções fluídicas, ideoplásticas, são reais, são palpáveis. Tem realidade para eles. Então aquelas construções, às vezes, são réplicas da casa onde o indivíduo morava, da cidade onde ele vivia. São feitos, elaborados, objetos de estimação do indivíduo. Tudo está muito bem explicado em O Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível, que nós já mencionamos também várias vezes nesse curso. Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível. As criações fluídicas, as criações ideoplásticas, tudo para facilitar o trabalho mediúnico. Então esta é uma das finalidades. A segunda finalidade, eles trariam vários suicidas em condições um pouco melhores, mas ainda irradiando vibrações desarmônicas, e os suicidas em condições piores, em vibrações extremamente tóxicas, perturbadoras. Então aquela saturação fluídica daria uma equilibrada naquelas vibrações que empesteariam o ambiente desarmonicamente. Então equilibrariam para que não ficasse um ambiente sufocante até mesmo para os encarnados. Porque a gente sente. Basta a gente entrar às vezes na casa de alguém que é extremamente depressivo, uma pessoa de mau humor, uma pessoa negativa, que só fala mal dos outros, só faz coisas erradas, a gente entra naquele ambiente, nós vamos nos intoxicando fluidicamente a ponto de começarmos a bocejar, ter dor de cabeça, náuseas, dor de estômago. Isso são sintomas, podem ser sintomas de intoxicação fluídica. Então aqui, para evitar essa intoxicação fluídica, os benfeitores saturavam o ambiente da reunião mediúnica de vibrações positivas. E um detalhe interessante aqui, essas vibrações seriam derivadas, decorrentes, não apenas das irradiações e emanações dos desencarnados sofredores, dos suicidas em melhores condições, ou daqueles em péssimas condições. Também, diz aqui o autor, das vibrações de colaboradores terrenos, poderia ser o dirigente da reunião mediúnica encarnado, os colaboradores assistentes, os chamados médiuns de sustentação, os médiuns passistas e os médiuns ostensivos de comunicações. Todos esses, ou qualquer um desses, poderia prejudicar o ambiente também e levar às suas irradiações psíquicas, magnéticas, fluídicas, perturbadoras, tóxicas. E eles já contam com isso, porque eles sabem do nosso nível evolutivo. Por isso que ele diz aqui claramente, e mesmo de algum colaborador terreno encarnado que deixasse de orar e de vigiar naquele dia, arrastando para a mesa sacrossanta da comunhão com o invisível as emanações da mente conturbada. Por isso é que nós recomendamos, a doutrina espírita recomenda para os médiuns que mantenham uma certa disciplina da mente, uma disciplina moral, de condutas, de pensamentos, diariamente. E no dia da reunião mediúnica, que este cuidado seja redobrado ou triplicado. Se possível ao médium, que antecedendo, talvez em 1, 2 horas, se possível, se conseguir, a reunião mediúnica, que ele interrompa toda e qualquer outra atividade que não esteja vinculada àquele trabalho da noite, a um trabalho espiritual. Que as conversações, sobretudo no dia, todos os dias, mas sobretudo no dia da reunião mediúnica, que as conversações sejam positivas, sadias, as leituras sejam saudáveis, edificantes, que evitemos quaisquer leituras, quaisquer atividades que nos perturbem a mente, que nos agitem a mente, porque também não adianta passar o dia inteiro agitando a mente, intoxicando os nossos pensamentos, e daí 1 hora antes da reunião eu vou me purificar. Não existe isso. Nós vamos carregar para a reunião as nossas intoxicações, as nossas irradiações perturbadoras. E estaremos prejudicando a reunião mediúnica. Porque os benfeitores têm de neutralizar a nossa ação perturbadora na reunião mediúnica. Por isso que é tão difícil encontrar médiuns em condições e trabalhadores em condições de cooperar numa reunião mediúnica satisfatoriamente. Porque as pessoas não estão interessadas numa disciplina tão grande. É uma vida de renúncias. É evidente que é.
Há muitos benefícios. É evidente que há muitos benefícios. Todos querem ter a convivência com espíritos muito elevados. Se eu tivesse convivência com um espírito como Emmanuel, né, como Joana de Ângeles, como Divaldo tem, como o Dr. Bezerra de Menezes, como Charles, os dois guias espirituais de Dona Ivone, podemos ter. Mas eu não sou uma pessoa tão elevada. Dona Ivone também não era. Ela tinha tido 2 suicídios, uma ficha kármica de muitos crimes. Basta ler os romances que ela psicografou. Quantos crimes ela tinha na ficha espiritual dela? 2 vezes suicida. Agora, ela decidiu ter uma vida de absoluta renúncia. Se foi possível a um espírito com 2 suicídios e vários outros crimes, como homicídios também, com uma vida pregressa no passado, de muita sensualidade, descontrole sexual, se ela conseguiu ter uma vida de alta disciplina, de entrega total, isso é possível a qualquer um. Como diz o livro dos benfeitores espirituais no Livro dos Espíritos, as pessoas dizem muito assim: eu gostaria muito de ser melhor, de ter uma vida de maior dedicação, mas eu não consigo, eu ainda sou muito inferior. E os benfeitores dizem da boca para fora, porque no íntimo assim, eu que não vou querer uma vida dessa, estou muito bem numa vida mais tranquila, uma vida dando vazão às minhas paixões, eu gosto disso, dessa vida mesmo, eu gosto. Somos inferiores e gostamos de viver no lodaçal, e não queremos sair do lodaçal. Esta é a verdade anunciada pelos benfeitores espirituais, coordenados pelo Cristo em O Livro dos Espíritos. Basta que leiamos o livro atentamente, estão lá 2 perguntas e respostas. Poderia o ser humano sempre, pergunta Kardec, pelos seus próprios esforços vencer as suas más paixões? E os benfeitores responderam: sim, sempre. E dizem mais: normalmente fazendo insignificantes esforços. Quão poucos na Terra fazem esforços? É a resposta deles. E depois eles complementam na pergunta seguinte de Allan Kardec, se os indivíduos não estariam muitas vezes na reencarnação diante de arrastamentos morais irresistíveis. Os benfeitores disseram não. O problema é que quando as pessoas dizem eu gostaria muito de mudar, eles não querem mudar não, falam da boca para fora, intimamente não querem. Nós que vemos o que se passa no íntimo, no fundo do pensamento do indivíduo, sabemos muito bem que eles não querem mudar, estão muito bem vivendo da forma inferior que vivem. Porque o dia que quiserem mudar, vão, porque a nossa tarefa, por ordem de Deus, é auxiliar qualquer um que demonstre verdadeiramente vontade e realize esforços de mudança. Nós potencializamos aqueles esforços, aquela força do indivíduo, e ele muda. Paulatinamente, mas muda. Então não há se dizer eu não consigo. Não quer. Sejamos honestos, senão seremos sempre hipócritas. Gostaria muito de mudar, mas é muito difícil. Tudo é difícil na Terra. Conquistar milhões de dólares também é muito difícil. E as pessoas vão. Mesmo que não conquistem nunca, passam a reencarnação inteira tentando. Passe a reencarnação inteira também tentando ser melhor. Empreenda os mesmos esforços. Em vez de um empreendimento material, faça um empreendimento espiritual. É que não quer. Essa é a diferença. Não quer. Os empreendimentos materiais, nestes a maior parte das pessoas se aplica. Nos empreendimentos espirituais, não há interesse. Então aqui a gente vê também, por esta razão que as reuniões mediúnicas de grande qualidade, de grandes fenômenos, são tão escassas no mundo atualmente. Porque os indivíduos de grandes renúncias, de grande fervor na fé, de grande abnegação, de grande caridade, esses também escasseiam na Terra atualmente. Basta que se reúnam um grupo com estas qualidades e os benfeitores conseguirão realizar coisas extraordinárias do ponto de vista espiritual. Extraordinárias para nós. Coisas realmente, fenômenos de grandiosidade. Fenômenos espirituais de grandiosidade. Então, aqui está, mais uma vez, estamos dando muita ênfase a isso, porque vivemos um período do movimento espírita que as coisas espirituais, mesmo para muitos espíritas, se tornaram banais. Banais. Infelizmente. São coisas sagradas e santas.
Então, há de se ter um movimento, um trabalho dos espíritas de resgatar o sacro, o sagrado nos trabalhos espirituais. Considerar o templo espírita lugar sagrado. Vigiar as nossas conversações no lugar sagrado, os nossos comportamentos no lugar sagrado. Ir para um trabalho espiritual, seja dia de palestra, de passe, de atendimento fraterno, de evangelização infantil, e sobretudo de reunião mediúnica, como uma tarefa sagrada. E a gente vai ver que é realmente sagrado na próxima aula, quando verificarmos também a menção dos benfeitores a respeito da presença de Jesus. Real, não é imaginária por nosso pensamento, a presença real dele nas reuniões mediúnicas, mas nas reuniões mediúnicas espíritas sérias, somente nessas. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta, dúvida?